Boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Que Deus os abençoe. Que felicidade tão imensa estar aqui hoje com vocês congregados para compartilhar deste momento de louvor ao nosso Deus. Mais maravilhoso ainda, mais felicidade nos causa todavia de estarmos aqui acompanhados de nossa irmã Maria Luísa, a quem lhe damos um forte abraço com nossos aplausos. Boa noite, irmãos. Deus abençoe as irmãs, as crianças, aqueles que estão assistindo no vídeo. Hoje à noite eu vi muitos, então meu Senhor abençoe vocês. Vocês podem sentar, irmãos. E vamos continuar louvando o Senhor. Quando nós separamos um tempo para vir na congregação, nós temos de abrir o coração. Nós temos de separar este tempo para o nosso Deus e dedicá-lo para Ele, deixando para trás os problemas e as dificuldades, as tribulações. Alguns têm o costume de vir pedir a profecia. Há muitos em nível geral, de todas as congregações, que gostam de vir somente para pedir profecia. E eu sei que a profecia é muito linda, é muito bela, é muito formosa, e que Deus nos consola por meio dela. Mas eu diria que se Deus me consola o suficiente, eu demoraria pelo menos uma semana, 15 dias, um mês, sem pedir mais profecia, porque com uma profecia que eu recebo, onde o Senhor me fala, onde Ele me faz promessas, onde o Senhor me consola, eu acho que isso é suficiente, que é suficiente para muito tempo. E o restante dos dias, vamos dedicar. Quando possamos vir, não vamos vir com essa mentalidade de, hoje eu quero receber profecia. Mas, ao invés disso, vamos vir com o coração disposto para orar a Deus e dizer para Deus tantas coisas, porque nós temos muito que dizer ao Senhor. Nós temos muito do que falar com o Senhor. Quando nós encontramos com um amigo, uma amiga, pessoas próximas da nossa família, nós começamos a falar com eles e demoramos horas falando porque temos muito assunto com eles e falamos e não cansamos de falar com eles. Por que então não fazemos o mesmo com o Senhor? Vamos contar ao Senhor tantas coisas, perguntar para Ele, reconhecer Ele e ler a Bíblia. Vamos orar, vamos cantar, por exemplo, em dias de louvor, que são dias onde nós temos que dedicá-los a ter essa comunhão com Deus. E ter essa comunhão com Deus é essa aproximação, é falar com o Senhor tudo de bom e tudo de ruim que temos feito durante o dia ou durante os dias. Tudo o que tem acontecido. Perguntar para o Senhor tantas coisas da nossa família, dos nossos filhos, dos nossos parentes, daqueles que estão doentes, daqueles que têm doenças incuráveis. Bem, são tantas coisas que nós podemos falar com o Senhor, falar com Ele e colocar essas coisas diante da presença do Senhor. E quando nós fazemos isto com todo o coração, Deus nos ouve. E o Senhor, Ele vai nos ajudar a resolver tudo. Ele vai nos consolar, vai resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades. E o Senhor, então, vai se agradar de nós por tudo o que fazemos por Ele. Também é importante que quando você lê a Bíblia, você possa meditar nessa leitura e tente aprender
para você, para a sua vida, que você tire proveito da leitura do que está escrito. Não fica pensando que o que está escrito é para o passado, ficou para a antiguidade, foi para uma pessoa específica. Pensa que isso aqui é para você também. Que como Deus falou com essas pessoas, Deus fala conosco e cobra de nós as mesmas coisas. Então, isso também é muito importante quando você ler a Bíblia. Que você tome para você e para a sua vida pessoal essas coisas para agradar a Deus. Porque há muitas pessoas que vêm na congregação, que gostam, mas não se convertem a Deus. Vocês sabiam que há muitos que ainda não se converteram a Deus? Na minha jornada e nas experiências que eu tenho, indo nas igrejas, vendo os irmãos e as irmãs, eu descobri, e o Senhor é quem tem me permitido descobrir, que muitos ainda não se converteram diante de Deus. E uma vez eu encontrei um jovem, e esse jovem, desde criança, estava na igreja. Neste momento, ele deve ter uns 48 anos, mais ou menos. E o tempo todo ele esteve na igreja. Ele fazia imposição das mãos, ele profetizava. Ele vinha sempre na igreja. E eu encontrei ele um dia, por acaso, ou ele me procurou para receber uma orientação, um conselho. E o Senhor colocou palavras na minha boca e disse para ele: você não tem se convertido a Deus. Eu fiquei angustiada, porque eu disse, mas essa pessoa aqui está há tantos anos na igreja, nós poderíamos dizer que ela até nasceu na igreja. E Deus dizer para ela que ela ainda não se converteu? Ele ficou quieto. Ele não disse nada. Mas depois nós investigamos e realmente ele não tinha se convertido porque ele tinha um pecado oculto. E ele estava praticando esse pecado. Sempre ficava fazendo isso. Eu fiquei assustada e me angustiei por ter dito isso para ele, mas eu percebi que Deus tinha me usado para dizer essas coisas. Eu achei que era muito forte, mas era verdade. E assim como ele, há muitos que estão há muitos anos na igreja, participaram das coisas espirituais, mas não se converteram a Deus. E chega um momento da prova, da dificuldade, onde o diabo coloca uma armadilha. O diabo coloca uma armadilha na vida dessas pessoas e a pessoa desiste completamente e cai. E Deus deixa essa pessoa sozinha. Deus deixa essa pessoa sozinha porque deu para ela muitas oportunidades, porque toda a sua vida deu oportunidades para essa pessoa, mas ela não quis se corrigir, ficou fazendo a mesma coisa e chega a hora que o Senhor deixa que essa pessoa faça o que ela quiser e Deus se afasta. Isto é muito triste, irmãos, muito triste saber que Deus possa se afastar das nossas vidas, das nossas almas. É por isso que nós temos de lutar sempre e abrir e dispor o nosso coração e ser sinceros com Deus, tentar mudar, tirar de nós a nossa velha personalidade, o velho homem, como diz na Bíblia, esses pecados, essas coisas que praticávamos antes, tentando agradar a Deus, para que Deus fique conosco. Há muitas pessoas também que me procuram e elas dizem, Deus nunca ouve a minha oração. Eu oro, mas Deus não me ouve. Então, eu digo para essas pessoas é que você deve estar falhando com Deus. Está faltando diante de Deus alguma coisa. E é por isso que Deus não está te ouvindo. Talvez você esteja ainda praticando coisas que Deus não gosta.
na sua casa, como você está vivendo, como é o seu lar, como é a sua família, como você vive no seu lar. Você está cumprindo com todos os mandamentos do Senhor ou você está fazendo coisas que Deus não gosta? Você acredita nas superstições e presságios? Fica praticando suas coisas? Porque há pouco tempo eu conheci uma família que há muitos anos estava na igreja, mas eles ainda praticavam a bruxaria. Vocês não acham isso triste, irmãos? É triste ou não é? Isso é muito triste. Isto gera muita tristeza, que nós fiquemos sabendo coisas assim de pessoas que há tantos anos vêm na igreja, ouvem o ensinamento do pregador nos dias quartas e domingos, ouvem os estudos bíblicos, vêm nos louvores, de alguma outra forma elas estão ouvindo os ensinamentos, mas as pessoas não entendem que o que elas estão fazendo é errado, é pecado diante de Deus, praticar as bruxarias. Então, irmãos e irmãs, é por isso que eu sempre que eu tenho a oportunidade de visitar as congregações, eu falo assim. Talvez eu pareça forte nas coisas que estou dizendo, mas é a realidade e eu quero que todos nós possamos nos cuidar, nos guardar, que todos possamos seguir no caminho para a vida eterna, que todos possamos seguir os passos do Senhor e que o Senhor fique contente conosco. É isso o que eu quero, irmãos, porque eu amo todos vocês e eu quero que todos cheguem na vida eterna. Então, o Senhor não pode me fazer de júri, porque se o Senhor me fizer de júri, Ele não pode, porque eu enviarei todos para a vida eterna, sem olhar se eles merecem ou não, porque eu amo vocês e eu amo o trabalho que o Senhor colocou na minha vida, na minha alma. Mas também, às vezes, fico triste e desapontada quando eu fico sabendo desses casos de pessoas que estão há tanto tempo na igreja e ainda praticam o pecado nas suas casas, na sua vida. Isso é muito triste. Outros não se convertem a Deus e continuam sendo os mesmos. Então, quando dizem para mim, Deus não me ouve, eu oro, mas o Senhor não me ouve, eu estou sofrendo, tenho tribulações, doenças, veja como está o meu parente, está em estado vegetativo, porque quando uma pessoa está em estado vegetativo, vocês podem ter a certeza que é um castigo que Deus está dando ou para a pessoa que está doente ou para a sua família, para que eles sofram. E é aí onde nós temos de nos arrepender e procurar onde nós falhamos com Deus para que Deus nos ajude, para que Ele tenha misericórdia e Ele nos perdoe. É isso que nós temos de fazer, queridos irmãos e irmãs, que todos vocês vivam uma vida santa e reta. Hoje nós vamos ler uns versos do apóstolo e são para que nós possamos aprender. É para aprender, porque nós estamos na igreja hoje. Vocês sabiam de uma coisa, irmãos, que eu descobri nesses 60 anos de experiência que eu tenho com o Senhor? Eu descobri que hoje nós vivemos as mesmas coisas que o povo de Israel na antiguidade. Nós estamos vivendo igual ao povo de Israel. Na antiguidade, o povo de Israel falhou com Deus. Eles se tornaram idólatras, eles se tornaram adivinhos, espíritas. Eles se afastaram de Deus e Deus castigou o povo massivamente, castigava todos. Se um deles cometia um pecado, ele castigava o povo todo. Ele enviava uma peste e morriam 5.000, 10.000, o que fosse. E hoje, na igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor também castiga, mas agora não é massivamente toda a congregação. É só aquela pessoa que cometeu o erro. O homem e a mulher que cometem os erros, eles são castigados. Deus castiga. As pessoas não gostam que nós falemos das coisas ruins. Eles não gostam que nós digamos que Deus castiga, que Ele fica bravo, que Ele é fogo consumidor. As pessoas não gostam disso, porque as pessoas dizem, não, é que Deus é amor. Deus é amor, e como Deus é amor, então Ele tolera tudo, Ele ignora o pecado, assim. Mas se fosse assim, nós aqui estaremos perdendo o tempo. Mas aqui nós estamos com o desejo de nos aperfeiçoar para chegar na vida eterna. Porque se fosse só Deus, amor, que tolera e ignora o pecado pelo amor que Ele tem,
Então não precisaríamos mais das congregações, porque cada um de nós na nossa moradia buscaríamos a Deus da nossa forma. Mas não é assim, porque Deus é amor sim, mas Ele nos deu uns mandamentos para que nós possamos praticá-los e possamos agradar ao nosso Deus. E aí sim, Deus é amor, quando nós agradamos Ele. Mas quem não agrada a Ele, Deus não será amor com esse. Então, quando nós formos ler os Salmos, eu também sugiro para vocês lerem os Salmos, porque os Salmos são profecias, são palavras proféticas que o Senhor Jesus Cristo falou ao Pai, o Pai falou para a congregação, para a sua igreja, falou ao Senhor também. Então, são diálogos, são palavras do Senhor, onde Ele nos explica o que Ele quer que nós, os seres humanos, vivamos, que nós nos afastemos das coisas ruins e que possamos entender e compreender, que nós saibamos entender a Deus e o que Deus quer que nós façamos para agradá-lo. Como um verso num dos Salmos onde diz: os que andam no caminho da perfeição, esses me servirão. É o que diz um dos versos. Estes me servirão. E nós dizemos: Senhor, eu estou andando no caminho da perfeição, porque é o teu evangelho perfeito, os teus mandamentos, e eu estou tentando fazer a tua vontade. Portanto, eu estou caminhando no caminho da perfeição, e um dia eu chegarei à perfeição total. No entanto, Senhor, tu prometeste que os que estão andando nesse caminho da perfeição vão o quê? Vão servir o nosso Deus, porque diz lá, estes me servirão. Então, irmãos, vocês estão vendo quão lindo é ler os Salmos? Ler os Salmos é muito lindo e praticá-los também. São os conselhos, todas essas aqui são palavras de conselhos que eu estou tentando fazer que cheguem até vocês, para que cada um de vocês possa se aperfeiçoar a cada dia e que sejam melhores para o Senhor. Vamos abrir a Bíblia aqui em Efésios 4. Em Efésios 4, a partir do verso 17, o apóstolo Paulo, por revelação de Deus, porque vamos lembrar que o apóstolo Paulo esteve 2 anos no deserto, aprendendo a doutrina do Senhor. Ele mesmo testificou e contou que estivera lá recebendo o ensinamento. E o Senhor revelou para ele a doutrina. E o apóstolo Paulo disse que ele não aprendeu a doutrina dos outros apóstolos, quer dizer Pedro, João, Tiago, porque eles andaram com o Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo disse que ele não aprendeu deles o evangelho, que o próprio Senhor ensinou a doutrina do evangelho para ele quando ele esteve 2 anos no deserto se preparando na doutrina. E depois dele ter se preparado, ele se comunicou com os apóstolos que tinham vivido e convivido com o Senhor Jesus Cristo, e eles então creram no que Paulo disse, porque viram o seu testemunho e viram que ele tinha doutrina, que Deus o usava e fazia milagres usando ele. Então eles creram em Paulo. Por isso, quando nós lemos todas as epístolas ou as cartas de Paulo a todos os outros povos e cidades, nós não vamos duvidar, porque nós sabemos que ele ensinou tudo isto por revelação de Deus. E em Efésios 4, no verso 17, diz: bem, na Bíblia em português tem um subtítulo que diz Nova Vida em Cristo. Diz: isso, pois, digo e testifico no Senhor, que não mais andeis como andam os gentios, que se comportam pela vaidade de sua mente. Quais eram os outros gentios? Os outros gentios eram as pessoas que não faziam parte do povo de Israel.
Não se esqueçam, irmãos, que estudam, porque eu sei que muitos de vocês estudam muito a Bíblia, muitos de vocês prestam muita atenção nos ensinamentos, mas há alguns que são recentes, talvez, e não sabem dessas coisas. Então, lembremos que na antiguidade tínhamos o povo de Israel e o restante das nações chamavam os gentios. As outras nações estrangeiras fora do povo de Israel, dessa nação, eram gentios ou estrangeiros. E o Senhor ordenou que Paulo pregasse o evangelho aos gentios. Então, é por isso que Paulo disse: isto digo aos crentes, porque aqui ele está falando para a igreja de Éfeso. E disse que não mais andeis como andam os gentios, que se comportam pela vaidade de sua mente. Qual era a vaidade da sua mente? É que naquela época tinha muita idolatria. E todos os gentios, ou todas as nações estrangeiras, tinham os seus deuses. E cada cidade, cada país tinha um deus diferente, ou muitos deuses. Então, eram milhares de deuses, milhares de crenças e de superstições e presságios. Culturas, o que as pessoas hoje em dia, a modernidade de hoje, chamam de cultura. Dizem, é a cultura do povo, é a cultura, é a tradição. Mas é porque não querem reconhecer que essas são as idolatrias e os costumes pagãos que as pessoas trazem desde a antiguidade, quando eles se afastaram de Deus, do verdadeiro Deus. Então, a idolatria é o que nós chamamos de vaidade. Então, a palavra vaidade que está na Bíblia não está falando das pessoas quando se arrumam, as mulheres e os homens, está falando dos ídolos, das crenças, porque na antiguidade, mesmo que hoje também fazem o mesmo, que acreditam em demônios e os adoram e os veneram, acreditam nos mortos e os honram e os veneram, creem nas estátuas, nos ídolos, nas esculturas. Há muitos deuses, os deuses da Índia, da África, os deuses do Japão, o dragão, a serpente, as rãs, tudo isso são deuses. Tartarugas, todas são deuses que as nações têm. Isso existe hoje, mas aqui nós estamos falando da antiguidade. E essas crenças eram chamadas de vaidade. A vaidade dos seres humanos que se entregaram a essas vaidades, se esquecendo de Deus. Então, tomara que os irmãos hoje se tornem mestres deste ensinamento da vaidade. Então, diz aqui que eles se comportavam pela vaidade da sua mente, porque eles eram muito idólatras. Em Éfeso, os efésios adoravam muitos ídolos. A deusa Diana, eu creio que era a deusa Diana, a deusa dos Éfesos, que era uma das principais deusas. E Paulo teve de se enfrentar a todas essas pessoas, essa idolatria ou essa vaidade. É isso que chamamos de vaidade. E diz aqui o verso 18: crentes, vocês não devem ter o entendimento obscurecido. Não fiquem excluídos da vida de Deus pela ignorância e pela dureza de seu coração. É por isso que ignoram a palavra de Deus e ignoram o poder de Deus e se deixam levar do obscurecimento, quer dizer que são teimosos, são nécios, são surdos. Não ouvem a palavra de Deus, nem conseguem enxergar o caminho do Senhor. E diz no verso 19, que aqueles que estão no obscurecimento, diz no 19, os quais, depois que perderam toda a sensibilidade, entregaram-se à lascívia para cometer com avidez toda classe de impureza. Então, o apóstolo está dizendo que essas pessoas que se deixaram corromper dessa mente, dessa vaidade, se deixaram corromper pelo pecado, começaram a se entregar à lascívia, cometendo toda classe de impurezas.
E com essas coisas, eles ofenderam muito a Deus. Quando nós lemos no livro de Ezequiel, Deus mostrou para Ezequiel e mostrou para ele em visão o templo que Salomão tinha construído. E esse templo que Salomão fez, para que o nome do Senhor fosse honrado, vocês sabem o que os israelitas fizeram? Os israelitas se deixaram corromper da vaidade das outras nações e começaram a crer nesses deuses, nos deuses que as nações criam. E lá no templo, houve um tempo onde no próprio templo de Salomão, eles criaram uns cubículos e lá começaram a se prostituir. Eles traziam as mulheres para dentro do templo e se prostituíam com elas. E tinham as estátuas dos deuses das outras nações, e eles faziam a prostituição dizendo que era uma honra que faziam para esses deuses. Quer dizer que realizar esse ato era para honrar o Deus X, o Moloque, Astarote, quem fosse todos esses deuses das nações, daqueles povos estrangeiros. Foi isso o que o povo de Israel fez? Se vocês querem ficar assustados do que o povo de Israel fez naquela época, porque eles profanaram o templo do Senhor, leiam em Ezequiel e vocês vão achar essa história. E aí é onde Deus se enraiveceu. É por isso que Deus se enraiveceu. É por isso que Deus os castigou e os destruiu. E destruiu a cidade de Jerusalém, o templo, a casa, tudo foi incendiado porque o Senhor ficou bravo. E o Senhor tem razão? Tem ou não tem? O Senhor, ele tem toda a razão de ter ficado bravo, porque eles se comportaram pela vaidade da sua mente, fazendo o que as outras nações estavam fazendo, pecando. Então, tudo isso se chama lascívia. Essas lascívias, essas orgias, eram fazer as coisas contra a natureza, coisas desonestas, coisas desonrosas diante de Deus, dizendo que era para honrar os deuses. Eles fizeram isso dentro do templo, e é por isso que Deus destruiu o templo de Salomão, permitiu que fosse destruído, porque ele foi profanado. Porque naquela época esse templo físico era valioso, tinha valor. Por quê? Porque na parte de trás tinha um lugar santíssimo, que era onde Deus se manifestava a cada ano, e ele falava com o sumo sacerdote. Mas como esse povo se afastou de Deus na vaidade da sua mente com ídolos e crenças, é por isso que Deus permitiu que esse templo fosse destruído. E é por isso que o Senhor disse: no futuro eu farei um templo espiritual. O meu templo não será mais físico, será espiritual. E é claro, irmãos, que cada um de nós, cada homem e cada mulher que conhecemos este caminho de Deus, nos tornamos o templo de Deus. E como vocês acham que esse templo tem que ser diante de Deus? Tem que ser santo, não é? Tem que ser perfeito. Porque se nós também profanamos esse templo, se nós o profanamos, estaríamos o fazendo com o pecado ou com a vaidade da nossa mente, fazendo coisas lá como a bruxaria, a feitiçaria, ou crendo em ídolos e presságios e santos e santas, o que for. Se nós fazemos isso, estaremos profanando o templo do Senhor. E se continuamos fazendo isso, o que Deus fará? O que vocês acham que Deus fará? Vai nos destruir. Ele vai nos destruir, vai acabar conosco. Vamos continuar vivendo, mas não teremos mais a Deus. É isso, irmãos. São essas as lascívias. Aqui no 19 diz: os quais entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda classe de impureza. Mas vós, os crentes, diz no 20,
Mas vós, os crentes, não tendes aprendido assim a Cristo. Nós não aprendemos isso de Cristo porque nós agradecemos ao Senhor que o Espírito Santo é quem tem nos ajudado, não é? O Espírito Santo tem nos guiado, nos orientado, ele nos diz que nós vivamos uma vida santa, que tenhamos paciência, que não falemos mentiras, que não fiquemos bravos, que não tenhamos temperamentos fortes, que amemos, que sejamos misericordiosos. Então, ele está nos ensinando a viver uma vida melhor, uma vida santa. O Espírito Santo está nos ensinando. Mas vós não tendes aprendido assim a Cristo, se em verdade tendes ouvido ele, diz aqui. Se em verdade você tem a Cristo no seu coração, e se você realmente foi ensinado pelo Espírito Santo, aqui diz nele, no Senhor, segundo a verdade que está em Jesus. Se realmente Deus tem ensinado para nós e nós estamos sendo ensinados pelo Deus verdadeiro, então o que nós vamos produzir? Bons frutos. Os resultados serão excelentes. E diz no 22, e que quanto ao trato passado, na antiguidade, como nós vivíamos na antiguidade, diz, despojei-vos do velho homem. E o velho homem são esses costumes, esses vícios, esses pecados que nós tínhamos antes, quando tínhamos inveja, éramos mentirosos, éramos orgulhosos, tínhamos rancor. Outros tinham outros pecados grandes, como uma irmã disse para mim, num estudo bíblico, os pecados grandes e os pecados pequenininhos. E eu disse para ela, os grandes e os pequenininhos são igualmente ruins. Não sabemos quais são piores, se o pecado grande ou aquele pequenininho, porque eu vejo que todos eles prejudicam, fazem muito mal, sejam grandes ou pequenos. Os pecados não têm essa classificação, simplesmente são uma desobediência e pronto. Nós dizemos que Adão e Eva cometeram um pecado pequeno porque o que eles fizeram foi desobedecer e comer a fruta quando Deus disse não comam essa fruta. E eles comeram. Qualquer poderia pensar, mas isso é um pecado muito pequenininho. O pecado de Adão e Eva foi muito pequenininho, mas para Deus esse pecado foi muito grande e se chamou desobediência, ou se chama desobediência. E é assim como a velha forma como nós vivíamos, nós temos de deixar completamente e começar a viver uma vida nova em Cristo Jesus. Aqui no 22 diz, quanto ao trato passado de viver, despojei-vos do velho homem, que está corrompido segundo os desejos enganosos. O velho homem são os nossos costumes passados, a carne que estava acostumada a pecar. Mas já agora com o Senhor, Ele tem nos transformado e agora nós vivemos uma vida nova no Senhor. Tomara que todos estejamos fazendo isso, não é? Tomara que sim. Verso 23. Vocês podem ler o verso 23. Isso mesmo, que vos renoveis no espírito de vossa mente, porque é uma renovação a que Deus tem feito conosco, e o Espírito Santo está a complementando. Diz aqui, e vos revistais, no 24, e vos revistais do novo homem criado à semelhança de Deus, na justiça e na santidade da verdade. Vamos dizer, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é a verdade de Deus. E essa verdade de Deus nos trouxe santidade. E está nos conduzindo num caminho perfeito. Está nos conduzindo para que sejamos perfeitos diante do Senhor. Então diz que, no 25, diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo,
porque somos membros uns dos outros. Então aqui o apóstolo está sugerindo que nós nos amemos uns aos outros, que nos amemos. E como eu poderei demonstrar que eu amo você? Ou como você pode me mostrar que você me ama? Se eu minto para você, eu estou te amando? Não. E se você mentir para mim, se você mentir o tempo todo para mim, você me ama? Não. Você está me enganando. Você está me enganando. E algum dia, talvez eu acabe descobrindo que você estava mentindo para mim. O que eu sentirei? O que nós sentimos quando nos sentimos desapontados, enganados, porque estavam mentindo para nós? Nós nos sentimos tristes, desapontados, desolados. Não vamos acreditar mais na pessoa, não vamos confiar mais nessa pessoa. Isso é triste. Então seria muito lindo que nós deixemos esse velho homem para trás, esse costume antigo, e que nós nos tornemos pessoas sinceras, retas, que dizem as coisas, que dizem a verdade. Isso é o verdadeiro amor. É isso que nós chamamos de amor, que eu não prejudique você de nenhuma forma, porque se eu estou guardando rancor contra você, eu também não te amo. Eu estou fingindo. Então, no nosso coração não deve ter nada contra ninguém. Uns com os outros devemos nos amar sempre. Foi o que o Senhor sugeriu. E eu acho que vocês conhecem esse mandamento, não é? Que uns se amem aos outros. Que não se guardem rancor uns contra os outros. Que não guardem ódios. Que não tenham invejas uns dos outros. Que não tenham ciúmes uns dos outros. Os ciúmes, a inveja, as raivas, ficar caluniando, estar odiando, aquele que não tem misericórdia. Então, quando está faltando tudo isso para nós, nós não amamos. E Deus, ou o Evangelho de Cristo Jesus, nos ensina que temos de nos amar. E nos amar é isso, não é só dizer eu gosto muito de você, ou eu te amo, sim, sim, e nós ficamos rindo o tempo todo. Não, é o que temos no coração, porque é esse o verdadeiro amor, o que há no coração para com os nossos próximos. E é por isso que o Senhor tinha razão quando ele disse, se vocês me amam, devem guardar os meus mandamentos. Quando diziam ao Senhor, Senhor, eu te amo. E ele dizia, se você me ama, guarda os meus mandamentos. Mas você não está guardando os meus mandamentos, você está pecando demais e fazendo muitas coisas erradas. Então você não me ama, porque se você me amasse verdadeiramente, você se afastaria de toda maldade. Então é isso que Deus nos diz, Ele nos diz para o amar e que nós também temos de amar o nosso próximo. E é isso, nos afastar desse pecado antigo, desses vícios, desse velho homem ou essa velha personalidade que nós tínhamos na antiguidade, onde pecávamos constantemente, porque agora estamos no caminho do Senhor e estamos começando a caminhar no caminho da perfeição. Então, temos de seguir ao Senhor, fazer a sua vontade, agradar ao Senhor para que Ele fique contente conosco. Aqui no 25 diz, no 26, irai-vos, diz, e não pequeis. O que isto quer dizer, irai-vos e não pequeis? Não está dizendo, sim, sim, fica enraivecido o tempo todo. Não. Irai-vos quer dizer, em algum momento da vida, por alguma circunstância, a pessoa ficou brava, ficou aborrecida, sentiu ira, raiva. Mas com essa ira não significa que ela vai destruir uma outra pessoa, quem está ao seu redor, porque ela ficou com raiva, ou vai amaldiçoá-la, ou vai pegar uma faca ou uma arma e vai a prejudicar porque ficou com ira. Seja uma pessoa da sua casa, da sua família, pessoas próximas, o seu vizinho, colegas do trabalho, de estudo, da empresa. Quantas vezes já ouvimos de pessoas que ficam cheias de raiva e acabam atirando em alguém ou esfaqueando alguém, fazem alguma coisa ou dão um soco em alguém, batem em alguém. Então é isso que está dizendo aqui. Mesmo se você se encher de raiva porque houve algum motivo para o enraivecer, não se deixe levar pela raiva, não cometa o pecado da ira que você sente nesse momento. Se acalme, supera isso,
fica tranquilo, espera esse momento passar e depois reclama, depois exige o porquê não fizeram bem as coisas, o porquê você ficou ofendido ou isto e aquilo aconteceu. Depois você pode resolver as coisas, mas naquele momento de raiva não se deixe levar, não cometa loucuras. É isso que significa irai-vos e não pequeis, porque isto é algo normal. Provavelmente a pessoa pode ficar brava por alguma coisa que não deu certo, alguém fez as coisas erradas, então a pessoa fica brava nesse momento. Mas não é para pecar, não é para fazer loucuras por causa disso. Você deve esperar a todos se acalmarem, porque tudo pode se resolver. Então, irai-vos e não pequeis. Diz aqui, não se ponha o sol sobre vossa ira. Quer dizer, você sente raiva e comete uma loucura, vou dizer de novo, e prejudica muito, e faz muito mal para alguém. Quando você se enche de raiva, você pode ofender uma pessoa, você pode ofender a pessoa mais próxima a você, uma pessoa até que você não conhece porque você diz palavras e não está controlando o seu vocabulário, você deixa essa raiva o levar, então aí você pecará. Se a pessoa fica brava, se acalme, seja prudente, fique calmo, não deixe a ira o levar, não ofenda alguém, porque depois das palavras saírem e você ofender é difícil reparar as coisas novamente, vai ser muito difícil. Diz, nem deis lugar ao diabo. É como o verso onde diz, quando você seja tentado, não cede. Quando você seja tentado, não cede. Vocês entendem o que significa quando você esteja sendo tentado, não ceda? Quando você estiver no momento da tentação de cometer um pecado, de fazer uma maldade, bem seja fazendo ou dizendo que aquilo saia da sua boca, diz que é melhor não ceder. Porque é o diabo quem está colocando essa tentação, essa armadilha no momento. Então diz que não é para você ceder, é melhor você se acalmar, ficar quieto, tranquilo, não abre a sua boca, não diga nada, espera, não dê a oportunidade ao inimigo para que ele te faça pecar. As tentações para cair no pecado são muitas, são múltiplas. Muitas vezes o homem, o diabo, tenta aos homens para que eles pequem, para que eles cometam um adultério, ou provoca uma mulher para que ela peque, para que cometa um adultério. Então, quando você se sinta tentado a fazer isso, fuja, ore, repreenda o inimigo, porque é o inimigo quem está colocando essa armadilha, essa tentação na vida de um homem ou de uma mulher para que ele peque, para que ela peque e fale com Deus. É isso que diz aqui, nem deis lugar ao diabo. E no 28, dá exemplos. Aquele que furtava, que não furte mais. Trabalhe, antes trabalhe, diz aqui. Diz, fazendo com suas mãos o que é bom para que tenha o que compartilhar com o que sofre necessidade. No 29, o que diz aqui? Bem, quando diz que não saia de vossa boca qualquer palavra torpe, está se referindo ao que hoje chamamos o quê? Palavrões, xingamentos, palavras obscenas, Isso é uma coisa que temos de abandonar, tirar do nosso vocabulário. Bem, eu agradeço ao Senhor que eu não cheguei a viver uma vida onde eu usava esses vocabulários. Eu ouvi eles muito, mas nunca fiz. Eu ouvi das outras pessoas de todas as idades, mas eu nunca pratiquei. E agradeço ao Senhor. Mas vocês sabem quais eram as palavras obscenas que eu dizia? Ele é um tolo, ela é uma tola. Aquele é um tolo. Para mim, isso era um palavrão, um xingamento. E quando eu conheci as coisas do Senhor, abandonei isso e nunca mais disse isso para ninguém. Bem, então diz,
fala sobre as palavras obscenas, que não saia de vossa boca, da boca dos filhos de Deus, porque nós, os filhos de Deus, temos de ser pessoas que brilhem no meio da escuridão, que iluminem, que sejam de bom testemunho. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como nós poderíamos entristecer o Espírito de Deus? Fazendo o quê? Lá atrás, o que foi que vocês disseram? Com o pecado. Fazendo o pecado. Fazendo o pecado. Se uma pessoa persiste em pecar, ela está entristecendo o Espírito Santo e Deus vai permiti-lo por algum tempo até o Senhor cansar e a paciência do Senhor esgotar. Então diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. No 31, retirem-se de vós toda a amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia. Quando você, no seu lar, em sua casa, com a sua família, talvez você fique bravo, por favor, evite a gritaria, porque se você começar a gritar e falar palavrões, você está dando oportunidade para que o diabo, então, provoque você mais e mais até que você fala muitas palavras que vão ofender e até podem chegar aos socos, a bater fisicamente. E nós temos de evitar tudo isso porque temos de pensar no Senhor. Eu tenho de agradar a Deus. Deus não gosta que eu fique bravo e que eu comece a falar coisas e falar e gritar. Deus não gosta disso. E é por isso que nós devemos evitar estas coisas. Vamos evitar. Vamos nos encher do Espírito Santo. Vocês não acham melhor? Vamos nos encher do Espírito Santo. E diz aqui, antes, sede o quê? Uns com os outros, misericordiosos. Então, a misericórdia. Temos de ter misericórdia daqueles que cometem erros, daqueles que fazem maldades, que não têm a capacidade de entender e compreender ainda o caminho do Senhor. Nós temos de ter muita paciência, muita misericórdia e muita paciência. E o Senhor vai nos ajudar. O Senhor vai nos ajudar para continuarmos. Não sei se eu darei a oportunidade a umas 2 ou 3 perguntas aqui e 3 perguntas aqui. Mas tomara que sejam sobre coisas que acontecem na nossa vida e que nós às vezes não entendemos como lidar com esses assuntos. Que sejam do que nós estamos falando aqui. Tomara que seja sobre o que nós estamos falando aqui, para que possamos aprender a viver uma vida reta com o Senhor. Se você viu que alguém está andando numa vida de vaidade, por exemplo, na vaidade da sua mente, eu gostaria que você fizesse uma pergunta sobre isso para que todos possamos aprender. Talvez não seja sobre a sua vida, talvez você viu alguém. Então você pode dizer, eu vi isto, eu vi aquilo, é certo? Enfim, eu deixarei vocês 3 aqui e 3 de lá. Bem, vamos começar. Sim, irmão. Irmã, boa tarde. Quero agradecer, primeiramente, por esta grande oportunidade. Sim, irmão. Quero lhe expressar, irmã, que eu, minha esposa, meus filhos, temos muita admiração pela senhora. Deus e a senhora têm sido para mim tudo na minha vida. Eu tenho mudado, eu sou uma pessoa nova, graças a Deus e a senhora. Graças ao nosso Deus. Irmã, minha pergunta está no livro de Oséias, capítulo 10, versículos 1 e 2, onde fala do coração dividido. Atualmente observamos que tem pessoas que chegam à igreja
e que talvez por não ter esse conhecimento ou não compreende completamente esse ensinamento, hoje em dia, através das redes sociais, vemos algumas pessoas que compartilham imagem e textos que fazem alusão ao Senhor Jesus Cristo e também escutam pregações de outras igrejas, leem livros de superação pessoal que eles fazem desviar da doutrina, também visitam outras igrejas atrás de algum benefício. Você já viu pessoas que vêm aqui na igreja e estão praticando essas coisas? Sim, irmã. Sim. E para mim, muito triste. Sim. Bem, mas então seria melhor um por um. Me conte um por um. Você me disse que eles faziam o quê? Sim, irmã. Que escutam ao Senhor, Deus lhe fala, mas segue todavia com as suas idolatrias, segue escutando meditações de outras igrejas ou também ler livro de superação. Bem, falta de segurança em Deus, falta de convicção, falta do quê? De se converter a Deus. Vejam o que o irmão tem listado. Pode continuar dizendo o que você escreveu, irmão. Diz assim então, irmã. Também imagens alusivas ao Senhor Jesus Cristo. Bem, lembrem-se que os quadros, lembrem-se que as imagens, as pessoas, vocês sabem o que as pessoas do mundo dizem? Elas dizem é que essa é uma foto, é como se eu tivesse a foto do meu avô, da minha avó, como uma lembrança. Mas acontece que nós, os seres humanos, podemos sim tirar fotos ou fazer quadros de nós e deixamos como lembrança para a nossa família no futuro. Mas o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus proibiu desde o começo que dele ninguém devia fazer nem figura, ninguém deveria fazer quadros, nem esculturas, nem imagens, porque Deus é espírito. Deus é zeloso e nós não podemos comparar ele com nada do que há neste mundo, com nenhuma dessas coisas físicas e materiais. Então vocês se esqueçam dos quadros, das fotos, se esqueçam que pintaram porque o Senhor Jesus viveu na terra, mas ele nunca deu a autorização para que as pessoas pintassem ele, porque ele disse, eu irei embora, mas eu estarei com vocês todos os dias, eu estarei com vocês em espírito. Então, o Senhor, ele está conosco em espírito, portanto, não precisamos de quadros nem imagens, nada disso. Qualquer um de vocês que pratique isso ou veja que alguém está praticando isso, saiba que Deus não fica contente, Deus não abençoará vocês. Deus tirará as bênçãos, é isso. Sim, irmão, o que mais você tem aí? Também, irmã, algum tempo já na igreja, observamos usando colares, usando correntes com o Senhor Jesus Cristo, ou pingentes. Ou as cruzes, não é? As cruzes também. Bem, hoje em dia mulheres e os homens também que usam aquele colarzinho, não é? Então tem uma cruz ou uma medalha que tem a foto ou a estampa de um santo, de uma santa tal, ou o terço. Então tudo isso é não amar a Deus, não entender o caminho de Deus, não tentar agradar a Deus, porque usando essas coisas eu não agrado a Deus. E nós temos de agradar a Deus em tudo, até no mais pequeno nós temos de agradar a Deus. Então nos esqueçamos de todas essas coisas, as superstições e os preságios. Há muitas superstições, há muitos preságios sobre as cores, as flores, as cores das pedras, há pedras que usam como superstição e compram pela energia, ou porque tem energia ou não. Saibam que essa energia, a energia do ser humano, vocês sabem qual é? É a força e a capacidade que um ser humano tem como pessoa na sua carne, a vitalidade que ela tem. Mas se as pessoas estão distorcendo todo mundo, dizendo, ai, você tem boas energias, más energias. Isso são invenções dos homens, porque as energias espirituais não existem. As energias espirituais não existem.
A energia existe, mas é a sua energia física. Se você não tem energia, você não tem como levantar, nem caminhar, nem comer, nem trabalhar, porque o seu corpo não tem energia. Vocês estão percebendo a diferença? É diferente. O que hoje em dia as pessoas falam sobre superstições, preságios, cores das pedras, que tem boa energia, que tem boa vibe. Tudo isso são superstições e mentiras inventadas pelo diabo que estão dentro da bruxaria, da feitiçaria, dentro de todos esses elementos, temos as superstições e os preságios. Então, o que nós temos hoje é o Espírito de Deus que nos ajuda, o Espírito Santo, quem nos respalda, aquele que nos dá vida, felicidade e alegria. É isso, o Espírito de Deus. Nós não temos energia nenhuma. A sua energia só serve para o seu corpo, somente. Se você come bem, você terá boa energia. E se você não come bem, não terá energia nenhuma. É essa energia. Então, não se deixem enganar. Não se deixem enganar, nem vão buscar essas coisas, porque isso os afastará de Deus. Deus se enraivecerá e não abençoará. O que mais, irmão, você estava lendo? O que? Sobre o coração dividido. E aqui, em Oséias, o que diz sobre o coração dividido? Eu vou ler, irmã. Oséias diz: Israel é uma vinha frondosa que dá fruto abundante para si mesma. Conforme a abundância de seu fruto, multiplicou também os altares. Conforme a bondade de sua terra, mais formosas fazia as estrelas. Seu coração está dividido, mas agora vão pagar. O Senhor demolirá seus altares. O povo de Israel estava dividido porque eles estavam adorando a Deus em espírito, mas também adoravam os ídolos. Então, do que nós acabamos de falar, se algum de vocês ainda tem essas crenças, esses rituais e crenças das religiões da antiguidade, das religiões dos seus ancestrais e dos seus parentes, se você ainda crê e confia nessas coisas, o seu coração está dividido, porque você está crendo nessas coisas que não servem de nada, mas aqui também você está tentando buscar a Deus, então o seu coração está dividido e isso é errado. Você deve seguir a Deus em espírito e em verdade. Bem, vamos continuar? Boa tarde, irmã Maria Luísa, bem-vinda a Leganês. Agradecemos a Deus por vir nos visitar. Irmã, gostaria de basear minha pergunta em 2 citações bíblicas. A primeira delas, se me permite, leio em Mateus, capítulo 22, versículo 37. Sim, pode ler. ler. Jesus disse-lhe: Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu conhecimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E a segunda citação bíblica está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Também vós, mulheres, estáis submissas a vossos maridos, porque ainda que alguns desobedeçam a palavra, sejam ganhos sem palavra, mediante a conduta de suas esposas. Minha pergunta, irmã, está baseada, sobretudo, nos matrimônios que são inconversos, que quem sabe ele vem à igreja, mas ela não, ou vice-versa. E quem sabe se baseando nesse verso para tentar agradar a Deus, no sentido de quem sabe seu marido. Quem se baseia nesse verso? O irmão ou a irmã, que quem sabe se baseia em dizer que quer agradar a Deus submetendo a seu esposo, mas ele não lhe permite congregar-se, por exemplo. Então, nesse sentido, vemos aqui 2 mandamentos, mas tem um deles que é como principal, como diz a Bíblia. Bem, mas é que isso aí não tem nada a ver com a submissão, com ficar submissa a alguma coisa. Por exemplo, isto aqui está submisso a isso, a essa coluna. Se não existisse essa coluna, isso aqui ia cair. É isso que significa submissão, se submeter. Quando Deus diz que a mulher esteja submissa a seu marido, não está falando sobre escravidão, nem sobre se submeter de uma forma escrava. Não, está dizendo que os dois devem funcionar nesse lar
para que realmente seja um lar feliz, um lar que dure, que sejam felizes, que tenham uma família que possam agradar a Deus. Então é isso que significa estar submisso. No que tange a que um vai na igreja e outro não vai, eles terão então uma situação por causa disso, uma controvérsia. Mas é questão de combinar bem. Se ela, por exemplo, vem na igreja e ele não, e ele quer proibi-la, mas se ela já se converteu a Deus e ela é sincera com Deus, Deus vai ajudá-la e vai permitir, vai tocar no coração do esposo dela para que ele permita ela ir na igreja. É isso o que nós esperamos quando nós nos convertemos a Deus. Esperamos o melhor da parte de Deus para conosco, que Ele nos ajude a resolver a nossa vida. É isso que Deus faz. Mas se ela vem na igreja, mas no seu coração ela não está tão próxima do Senhor, ela está fazendo a meia boca, Deus também não resolverá. E ela terá problemas no seu lar por isso. E vice-versa. Se é ela quem se opõe e ele vem na igreja, é a mesma coisa. Ele tem o quê? Conquistar o coração de Deus para que Deus possa ajudá-lo e seu cônjuge lhe permita vir na igreja. Eu conheço muitos casais que são assim. Ele ou ela se entregaram muito a Deus, então Deus toca no coração do seu cônjuge e permite que essa pessoa venha na igreja. Mas quando a pessoa vem e ela ainda não se converteu e não agrada a Deus, Deus também não vai ajudá-la. Então, se isso está acontecendo, é porque está faltando alguma coisa. Quando isso acontece, quando há brigas, quando há ameaças, e se você continuar indo, nós vamos nos divorciar, isto e aquilo, então é porque ele ou ela ainda não se entregaram a Deus, então Deus não está resolvendo o problema. Também é questão de como as pessoas vivem e como são os seus corações diante de Deus. A irmã tinha lido um verso antes. Em Mateus 22, irmã, porque, como você nos tem ensinado em vários que o Senhor disse bíblicos, de amar e cumprir os mandamentos. Os mandamentos, que o principal deles é amar a Deus sobre todas as coisas. O Senhor disse, o principal, o maior mandamento, o principal é amar a Deus sobre todas as coisas e também amar o seu próximo como a você mesmo. Então diz, sobre esses mandamentos, diz na Bíblia, está toda a lei. E é claro que sim, porque vocês sabem o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus sobre todas as coisas é não praticar o pecado. Não praticar o pecado. E amar o seu próximo como a você mesmo é o quê? Também não pecar contra o seu próximo, porque se você comete um adultério, então você está ofendendo o seu próximo. Você está fazendo mal, está pecando contra ele. Se você roubar alguém, você está roubando do seu próximo e você está prejudicando-o muito, porque você o roubou, ou você o enganou, ou você mentiu para ele. Então, o que é amar a Deus sobre todas as coisas é não pecar. O que é amar o seu próximo como a você mesmo? Não pecar. O que é ter amor? É não pecar. Irmãos, nunca vamos nos esquecer disso. Meditemos sempre e analisemos sempre isto. Por isso o Senhor disse, é o único, é o maior mandamento que existe. E é claro, porque os outros mandamentos são honra o teu pai, não comete adultério, não roube, não furte. Vocês estão vendo? Vai especificando cada mandamento. Mas o de amar a Deus sobre todas as coisas é não peca, é ter zero pecados. É aí que está. Por isso o Senhor disse, é o grande e único mandamento principal. É por isso. Porque ele abrange tudo. Vamos continuar? Boa tarde, irmã Maria Luísa. Bem-vinda a Leganês e toda a sua família. Para mim, pois, é de grande bênção fazer uma pergunta que tenho com respeito à Bíblia, uma parábola de Lucas, capítulo 5, versículos 36, 37 e 38.
para conhecer o sentido espiritual? Posso Sim, ler, irmã. irmã? E também lhes apresentou uma parábola. Ninguém tira um retalho de um vestido novo para remendar o vestido velho, pois não apenas rasgará o vestido novo, mas também o retalho procedente do novo não se harmonizará com o velho. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres e não apenas derramará o vinho, mas os odres também se perderão. Mas o vinho novo deve ser colocado em odres novos e ambos se conservam. Bem, mas é que a resposta está antes destes versos, porque para que o Senhor desse esta ilustração é porque perguntaram alguma coisa para ele, e é por isso que ele deu esta ilustração, ele deu este ensinamento. Você leu em Lucas o quê? Lucas 5? Verso 37. Então, a pergunta era: diz que perguntaram ao Senhor, criticaram ele do porquê os discípulos de João Batista jejuavam e porquê os discípulos do Senhor Jesus não jejuavam. Então o Senhor disse para eles: meus discípulos não jejuam porque eles estão comigo, e eu os santifico, e eu os aperfeiçoo, e eu lhes dou a felicidade e a paz, eu dou tudo para eles, o perdão, tudo. Então por que vão jejuar? Mas os discípulos de João Batista precisavam jejuar porque eles precisavam se encher do quê? De Deus, tanto João quanto seus discípulos. O Senhor Jesus precisava se encher de Deus? Não, porque ele era o Senhor. Então, ele estava com os seus discípulos e eles estavam com o seu Senhor, com o nosso Deus. Então, é por isso que o Senhor disse: eles não precisam jejuar. Isso é tão igual quanto uma pessoa que toma um retalho de um vestido novo para remendar um vestido velho. Então, o que acontece? O rasgo vai ser pior. Não serve, não serve. Não deve se fazer isso. Ou aqueles que põem um vinho novo em odres, que são uns recipientes de couro. Diz em odres, nesses recipientes de couro, eles colocam um vinho novo. Nesses odres velhos, então diz que eles acabariam estragando, apodrecendo por serem velhos, porque o vinho novo, quando começa a fermentar, ia os estragar. Ele diz, não serve. Ele fazia a ilustração que João e seus discípulos precisavam jejuar. Mas os discípulos dele não, porque estavam com ele, estavam com o Senhor, e o Senhor dava tudo para eles, então eles não precisavam porque eles estavam com ele. Se eles precisassem, então seria contraditório como pôr um retalho de um vestido novo num vestido velho. É contraditório porque não dá certo. Então o Senhor estava dizendo, se os meus discípulos ficam jejuando, então por que eu estou pregando que creiam em mim, que confiem em mim, porque eu darei a felicidade e eu dou a paz e eu resolverei e eu os protegerei e eu os guardo a todos? Seria contraditório porque se todos precisassem jejuar, estariam se revestindo de poder, porque eu não posso dar para eles nada. Seria essa contradição que existiria entre eles. Então, por isso o Senhor disse, eles não jejuam, porque não precisam, porque estão comigo, mas os outros precisam de ter o poder e o respaldo de Deus. Então, essa ilustração que o Senhor deu para eles foi assim. Então, é isso. Temos de meditar nela e lê-la em outras passagens do Evangelho para que vocês consigam entender melhor a pergunta. Bem, irmãos, quem segue aqui? Quem? Meu coração se regozija de felicidade por estar aqui no meu país, irmã. Quero fazer uma pergunta. Não conseguimos ouvir? Do apóstolo Paulo nos ensina em Hebreus 10, 25...
a importância de não deixar de nos congregar, nos advertindo de fazê-lo com mais dedicação, na medida que se aproxima o dia do Senhor. Mas, no contexto da congregação, diariamente, de não deixar de chegar à igreja todos os dias, nos cultos que durante a semana não se consegue fazer, mas chega só uma vez por semana. Bem, irmão, me desculpa eu interrompê-lo na sua pergunta. Aqui em Hebreus, onde diz não deixando de nos congregar, como é costume de alguns, é porque naquela época o Senhor, já o Espírito Santo, ensinou para as pessoas que elas deviam se congregar em lugares específicos para receber os dons espirituais, para que eles pudessem impor as mãos, profetizar e distribuir os dons espirituais que o Senhor estava dando. Como na antiguidade, o povo de Israel não tinha o Espírito Santo, eles não tinham os dons nem a profecia. Eles iam uma vez aos sábados no templo e outros iam a cada ano. Então, no Evangelho do Senhor, pelo Espírito Santo, ele ensinou: se congreguem, porque é a única forma de vocês orarem uns pelos outros. Então, imponham as mãos e distribuam os dons espirituais, porque eles queriam continuar tendo o costume do povo de Israel, que era se congregar um dia na semana. Então, é por isso que o apóstolo, por meio do ensinamento que Deus revelou para ele, disse: não deixando de se congregar, vocês precisam fazê-lo. Não é que cada um na sua casa vive e diz que na sua casa está buscando a Deus. Não, porque vocês têm de orar uns pelos outros, e assim mesmo vocês possam desfrutar dos dons espirituais, e assim mesmo as pessoas que estão no mundo possam vir e receber a bênção de Deus. Era por isso, irmão. É por isso que existe este verso em Hebreus. Não é de nós hoje, que todos os dias, porque você está dizendo que há pessoas que não conseguem vir na igreja todos os dias. Mas aqui as portas da igreja estão abertas todos os dias para que venham os que puderem. Uns vêm segunda, outros vêm na terça, outros vêm na quarta e assim vão vindo, mas as portas estão sempre abertas para que as pessoas possam vir orar uns pelos outros e, se vêm pessoas recentes ou por primeira vez, recebam a bênção de Deus. É por isso. Não sei se vocês entenderam o ensinamento, irmão. Sim? Bem, então eu vou deixar a irmã e o irmão, porque o irmão tinha a mão levantada e pronto, vamos irmã, finalizar. Boa tarde. Deus abençoe. Irmã Maria Luísa, minha pergunta está em Salmos 51, versículo 2 Sim. e versículo 3. Sim. Irmã, versículo 2. Lava-me completamente de minha maldade e limpa-me de meu pecado, porque reconheço meus delitos. Meu pecado está sempre diante de mim. Irmã Maria Luísa, faz 8 anos, o Senhor tirou um pecado oculto do meu coração. Era uma pessoa com caráter muito forte. Quando Ele me mostrou aquele pecado, supliquei-lhe, implorei-lhe, humilhei-me diante dele e pedi misericórdia. Recordei-lhe de onde tinha me tirado e lhe pedi que, se ele não me ajudasse, eu não poderia, porque minha carne era muito forte, era muito soberba. Em sua santa profecia, me dizia: filha, todo aquele que faça a minha vontade, eu o premio. E todo aquele que se esforça para agradar-me, eu o premio. E estarei atento às suas orações e lhe responderei. O fato não era reconhecer, senão dispor, o querer, o ansiar, o desejar agradar a Deus. Dizia-me em sua santa profecia: olhe a Maria Luísa, observa a Maria Luísa, aprende com a Maria Luísa e escuta a Maria Luísa. Você foi um exemplo em minha vida, você foi aquele pendão.
O Senhor, em sua santa profecia, me dizia, e me agrada, porque és sincera e tens a consciência ativada. Eu lhe peço, irmã Maria Luísa, que você me esclareça o que é ser sincero diante de Deus e não nos justificarmos culpando o diabo ou aos nossos pastores muitas vezes. Também, irmã, compartilho com você porque em algum momento o Senhor me disse em sua santa profecia, não sintas tristeza e não sintas dor em seu coração pelo testemunho dos meus filhos. Tu sigas em frente e sigas como faz. O que sou hoje, irmã, devo a Deus e devo a você. Milhares e milhões de obrigada, a amo no Senhor. Que Deus a abençoe grandemente, irmã. Bem, irmã, sinceridade. A sinceridade diante de Deus é reconhecer a sua falha, o seu pecado, reconhecer diante de Deus que você está falhando com isso, que nós estamos falhando diante de Deus fazendo isso e tentar mudar e que queremos agradar a Deus. É essa sinceridade. Você siga em frente. Não preste atenção quando Deus diz que você não fique triste pelo mau testemunho dos outros. É isso, porque se nós ficarmos prestando atenção aos maus testemunhos, nenhum de nós estaria aqui, porque há tantos maus testemunhos que vemos, então não. Vamos seguir em frente, nós vamos seguir no caminho. Não vamos olhar para os maus testemunhos, nós vamos orar pelas pessoas, ainda mais quando Deus lhes deu os dons de impor as mãos, de profecia. Então vamos pedir a Deus pelas pessoas e não vamos ficar olhando o seu mau testemunho, nós vamos só orar pelas pessoas e seguir no nosso caminho. Você siga no seu caminho retinho, agradando a Deus. Bem, a última, vamos ver? Olá, irmã, boa tarde. Sou uma pessoa nativa aqui da Espanha. Até 7 anos de idade eu era ateu e hoje estou buscando do Senhor e receber o Espírito Santo é meu desejo. E hoje a minha alegria é dobrada porque venho com outra pessoa nativa que vem pela segunda vez e que de domingo assiste todos os seus ensinamentos e ele mesmo me disse, olha irmã Maria Luísa, olha tudo que ensina. Não parece uma coincidência que hoje esteja a senhora e ele aqui e dou graças a Deus. Tenho uma pergunta, irmã da Bíblia, que se me permite. Em 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 6. Sim, pode ler. 2 de Samuel 6? Capítulo Sim. 6. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu sua mão à arca de Deus e a susteve porque os bois tropeçaram. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por aquela imprudência e caiu ali morto junto à arca de Deus. Meditando nessa palavra, concluo que se eu fosse nascido nessa época, não duraria 3 dias e gostaria de saber qual a diferença dos castigos da antiguidade e os dias de hoje, porque hoje, continuamente, nós pecamos e erramos e Deus nos perdoa continuamente e essa pessoa tentou fazer um bem e lhe aconteceu isso. Queria saber qual a diferença. Deus, quando ele deu as leis para Moisés, Deus disse para Moisés, ensina ao povo tudo isto, e deu para ele todas as leis, e Moisés teve de escrever num livro todas as leis, e entre elas Deus tinha dito, nenhum ser humano verá a Deus, e se algum ser humano o ver, essa pessoa deve morrer. É uma lei. E também Deus tinha proibido, porque a arca era onde Deus se manifestava uma vez a cada ano, e era o sumo sacerdote o único quem podia ouvir a voz de Deus desde a arca. Então, essa arca tinha sido roubada por uma nação estrangeira, os filisteus, eles a roubaram, e quando foi resgatada, eles devolveram a arca, porque Deus castigou os filisteus por terem a arca, eles a devolveram, e diz na Bíblia que eles a devolveram sob uma vaca, e sem nenhuma pessoa que a guiasse. O animal foi, vamos supor, que Deus também guiou o animal para que ele chegasse na terra, no lugar certo. E quando ele chegou no lugar certo, Deus tinha proibido que nenhum ser humano poderia olhar a arca nem tocá-la.
Somente uma vez a cada ano, o sumo sacerdote era o único quem podia entrar e ouvir a voz de Deus desde aquele lugar. Então é por isso que esse Senhor Uza, quando ele viu que a arca ia cair do animal, ele quis resgatá-la, ele quis protegê-la. Mas Deus se enraiveceu porque o mandamento era: nenhum ser humano pode tocá-la que não seja o sumo sacerdote. É por isso que Deus o castigou e ele morreu. Nós pensamos que o que ele devia ter feito é deixar que a arca caísse e não tocá-la para não quebrantar o mandamento de Deus. Porque quando Deus deu os mandamentos para Moisés, lhe disse: Todos devem cumprir esses mandamentos. Quem não cumprir o mandamento morrerá. Quem não cumprir esse mandamento será cortado. Então Deus foi muito forte com a lei que ele deu para Moisés. É por isso que se diz que o povo de Israel não conseguiu cumprir a lei, porque era muito difícil cumpri-la e eles não conseguiram, como seres humanos, cumprir a lei de Deus. O Senhor Jesus, hoje no Evangelho, o Senhor Jesus Cristo é o nosso intermediário. E é por isso que nós vemos flexibilidade com o nosso Deus, porque o Senhor Jesus, ele intervém entre Deus e nós, entre nós e Deus, e ele nos defende, e ele nos ajuda, e ele pede ao Pai por nós, para que ele tenha misericórdia, para que ele não nos castigue como na antiguidade. É por isso que hoje nós temos o benefício de ter o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso intermediário, e nós pedimos para ele, para que o Pai nos guarde e não nos envie um castigo imediato. É por isso. Foi isso que aconteceu com esse senhor Uzá, porque o mandamento era: ninguém vai tocá-lo, só o sumo sacerdote. Ele quebrantou a lei e é por isso que morreu. Bem, sim, irmão. Queria fazer um comentário. Muitos pastores colombianos nos dizem: obrigado à Espanha por nos receber, mas eu creio que é a Espanha que tenho que agradecer a vocês, porque vem com muito amor a esse país. E eu acho que não é nem a Espanha nem a Colômbia, mas é graças ao nosso Deus, porque ele disse que a sua palavra tinha de ser divulgada ou pregada no mundo todo. E aqui, a Espanha faz parte do mundo e dessa promessa do Senhor Jesus Cristo, porque Deus disse que a sua palavra e o seu evangelho têm de ser pregado, de crer num Deus em espírito e em verdade. Um Deus em espírito porque diz na Bíblia que é assim como devemos buscá-lo. Por isso, o Senhor Jesus foi tão claro com a samaritana. Quando a samaritana disse para o Senhor Jesus Cristo, ela disse: Senhor, dizem os nossos pais que nós devemos buscar a Deus aqui em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Mas os meus outros pais, a minha outra família, dizem que é lá em Samaria, no templo que é em Samaria, onde devemos buscar a Deus. Onde então vamos buscá-lo? E o Senhor Jesus Cristo disse para a samaritana, ele disse: mulher, chegará o dia que nem em Samaria, nem aqui em Jerusalém, se buscará a Deus. Porque Deus é espírito, e em espírito e em verdade Deus quer que lhe adorem todos os adoradores que vão surgir de agora em diante, para que amem a Deus em espírito e em verdade. Então, agora é em qualquer lugar do mundo onde houver um coração de um ser humano que ama a Deus, lá estará o templo, lá estará a busca de Deus e o lugar para buscar a Deus em espírito e em verdade. Bem, Deus abençoe, irmão. Vamos orar e vamos nos despedir. E, além disso, vamos orar pelas petições, pelas necessidades, pelos anseios do coração, pela cura, pelos milagres. Nós vamos pedir ao Senhor que Ele se manifeste com milagres e sinais. Santo Pai, Pai Celestial, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
Poderoso Senhor, poderoso Deus, poderoso Rei, o nosso pastor divino, o nosso Rei dos Reis, o nosso Senhor dos Senhores, o nosso Deus, Criador dos céus e da terra, o nosso Deus que fizeste o universo, que governas o universo, estamos diante de Ti e Te agradecemos. Te damos a honra, a glória, o louvor. Te agradecemos pelo Teu amor, Te agradecemos pela Tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui diante de Ti, porque Tu estás nos ouvindo, Tu estás nos vendo, porque a Tua mão poderosa estás estendendo sobre cada um de nós, porque precisamos de Ti, cada um de nós, Senhor. Estás Tu nos dando bênçãos, chuvas de bênçãos, com curas, com milagres, com sinais, porque assim nos prometeste, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por ouvir a nossa oração, a nossa súplica, as nossas petições que temos diante de Ti, a nossa necessidade espiritual e material, os anseios do coração. Senhor, a Tua mão poderosa estende-a, concede para cada um, segundo a sua necessidade, segundo a Tua santa vontade também, Senhor, e abençoa cada um, consola, prospera-os. Senhor, estende a Tua mão que cura e faz milagres e sinais, como prometeste, Senhor. Liberta os cativos, limpa, liberta, quebra as correntes, as ataduras e destrói as bruxarias, as feitiçarias, destrói toda a maldição do diabo, destrói toda obra maligna. Liberta e limpa cada homem, cada mulher, que eles recebam as Tuas bênçãos, a Tua cura, a Tua liberação, como Tu prometeste, Senhor, como Tu sempre prometeste, Senhor. A libertação, Senhor, Te agradecemos por nos ouvir, porque as Tuas bênçãos são grandes, maravilhosas são as Tuas obras, prodigiosos os Teus caminhos. Te agradecemos em todos. Eu coloquei uma bênção no dia de hoje, eu coloquei uma bênção especial em cada coração, em cada vida. Para cada um, eu dei uma porção do meu poder, do meu espírito, e eu abençoei vocês grandemente, tirei armadilhas e ataduras e doenças, a limpeza de coração e limpeza de alma para muitos, limpeza física também se vem, curas físicas e muitas mudanças, muita transformação no coração. Vidas novas estarão se vendo de agora em diante, porque eu transformei os corações, eu mudei a mente de alguns e destruí a obra do maligno. Contra aqueles que ele ficou furioso, lhes fazendo mal, lhes fazendo sofrer, trazendo pobreza para os entristecer. Mas eu tirei tudo isto, tirei todas essas manchas, eu abençoei, limpei e eu dei grandes ganhos para cada um, muitos triunfos. Sigam firmes e fortes, corajosos, retidão e sinceridade dos seus corações eu demando. Sigam em frente confiando. Obrigada, Senhor, obrigada, Santo Pai, obrigada, Pai Celestial, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, meu Senhor. Te agradeço porque Tu és o nosso Deus, te agradeço porque nós não merecemos a Tua misericórdia, não merecemos o Teu amor, não merecemos a Tua palavra, Senhor. Mas obrigada pelo Teu amor, obrigada, Senhor, porque a Tua misericórdia é tão grande. Bendito, louvado seja o Teu nome, bendito seja o Senhor, bendito é o Senhor. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, mi alma te alaba, mi alma te alaba.
estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Bendito seja o Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Muito obrigada, queridos irmãos e irmãs. A bronca que eu dei para vocês no começo serviu, porque vocês prepararam os seus corações e vejam as bênçãos tão grandes que o Senhor lhes deu. Agradecemos ao Senhor. Agradecemos ao nosso Deus. Porque o Senhor quer corações limpos. E foi isso que hoje o Senhor fez, limpar os corações. Que o meu Senhor abençoe todos e até mais. Obrigada. Obrigada e Deus abençoe.